Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Eu acho que, se não me engano, a gente está na 9ª live ou 10ª live, sei lá, alguma coisa assim. Já até perdi as contas. A ideia é que a gente tenha live todas as terças-feiras. Quem não participou das outras lives aí, espero que comece a aderir. As nossas terças-feiras estão sendo sempre muito bem proveitosas. E o tema hoje é um tema que a galera pede bastante e muita dúvida é sobre low carb, sobre dieta low carb. É um tema complexo, amplo e difícil da gente falar numa live que dura 1 hora, no máximo, tá? Então, para ela não ficar muito pesada, eu tentei ser um pouquinho mais conciso ali em alguns conceitos, para a gente falar os primeiros minutos ali, os primeiros 30 minutos talvez ali, umas coisas mais conceituais. Trouxe alguns artigos para vocês darem uma olhada, o que a literatura fala sobre dieta low carb. E aí depois eu trouxe algumas perguntas que o pessoal deixou lá no feed, e aí no final eu abro para um pouco mais de pergunta de vocês, se der tempo, tá? E eu sempre peço para quem está aqui participando da live, depois no final ali, vai no post que eu divulguei a live e deixa mais algumas perguntas lá. Aos pouquinhos eu estou montando ali um caderninho cheio de perguntas e pretendo gravar um monte de vídeo para responder essas perguntas. Ok? Perguntando aqui se açúcar demerara é low carb. Depende da quantidade que usa, né? Mas enfim, então vamos começar sem mais delongas. Eu vou dar uma travada como de praxe aqui nos comentários para a gente começar e depois eu volto a abrir os comentários, ok? Então vamos colocar aqui, desativar comentários. Pronto, para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo e concentrados, em vez de vocês se concentrarem no comentário da galera, se concentrar aqui na live. Então, a primeira coisa que a gente tem com relação à dieta low carb é que o que eu percebo, isso na prática clínica, é que simplesmente boa parte das pessoas não faz a mínima ideia do que é uma dieta low carb. Elas não entendem muito bem o que é uma dieta low carb, não sabem caracterizar a dieta. Então muita gente, muita mesmo, quando eu falo muita, podem acreditar. Eu atendo muita gente aqui no consultório, eu tenho muito cliente de consultoria online e essas perguntas são muito recorrentes. As pessoas perguntam o que é low carb e quando a gente começa a conversar um pouquinho, elas acham que dieta low carb é simplesmente sair excluindo tudo quanto é tipo de carboidrato da dieta. E definitivamente isso não é low carb. Tem uma diferença de dieta low carb para uma dieta no carb, tá? A gente vai tentar utilizar conceitos que são documentados na literatura. Então tem um artigo de 2015 que eu trouxe para vocês e que eu vou mostrar daqui um pouquinho, que o cara tentou definir o que é low carb, ou seja, dieta low carb ou uma dieta very low carb, uma dieta com muito pouco carboidrato, uma dieta normal em carboidrato, que é uma dieta alta em carboidrato. Então essa definição dele traz uma luz interessante para a gente entender um pouquinho melhor o que de fato vem a ser uma dieta low carb. Então, a primeira coisa que eu posso falar é que a dieta low carb que eu vejo por aí é uma dieta de maluco. A gente vê pessoas simplesmente extirpando tudo quanto é tipo de carboidrato da dieta para obter resultado, tá? Então, olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Isso aqui, esses dois gráficozinhos aqui em pizza são gráficos que eu encontrei na internet, tá? Falando sobre dieta low carb. Então eu coloquei lá, low carb imagens. Aí o primeiro aqui, vocês podem observar, dieta low carb, ele considera como 10% da dieta sendo carboidrato, tá? Cadê? 40% da dieta sendo proteína e 50%, como é que é? 50% da dieta sendo carboidrato. Cara, definitivamente isso é uma dieta muito low carb. Aí aqui ele coloca como uma dieta verdadeiramente cetogênica, como se fosse o low carb mesmo. Aí ele considera a dieta low carb mesmo, cetogênica, com 5% de carboidrato, 25% de proteína e 70% de gordura. Isso, de fato, é uma dieta cetogênica, tá? Então, essa outra dieta que a gente tem comumente como dieta de carboidrato,
de baixo carboidrato, não precisa ser dessa forma, tá? Então, assim, esse estudo aqui, ó, de 2015, é uma revisão interessante, inclusive uma revisão que eles, de certa forma, babam um pouco de ovo da dieta low carb, mas os autores aqui, eles tentaram definir o que vem a ser dieta low carb. E aí eu trouxe aqui, eu até achei um resuminho que fala sobre ela. Então, o que que é? O que é uma dieta very low carb? Ou uma dieta low carb, high fat, uma dieta que tem uma característica de levar a gente ao estado de cetose. Então vocês vão observar que é uma dieta que tem entre 20 e 50 gramas de carboidrato. Esse tipo de dieta é uma dieta considerada very low carb. Ou seja, é uma dieta que vai levar a gente a um estado de cetose. É aquela dieta que a gente pode chamar ela, caracterizar ela como uma dieta cetogênica. Geralmente essa dieta possui no máximo 10% de carboidratos do total de macronutrientes da dieta. Ok? Então isso aqui é considerado uma dieta very low carb. Uma dieta low carb tradicional, que é uma dieta que é adequada para as pessoas que querem emagrecer, claro que a gente vai ver que precisa de outras características, é uma dieta que tem até 130 gramas de carboidrato por dia. Então, se a dieta tem até 130 gramas de carboidrato, a gente vai considerar ela ainda uma dieta low carb. Isso corresponde a mais ou menos até uns 26% do total da dieta sendo de carboidrato. Ok? Então, uma dieta que tem mais de 50 gramas de carboidrato e vai até 130. Aí a gente não vai levar em consideração agora, por exemplo, sei lá, o total de calorias da dieta, né? Então o peso da pessoa, isso tem que ser levado em consideração também. Eu estou tentando trazer o que a literatura mostra pra gente. Uma dieta com moderado consumo de carboidrato é uma dieta que vai até 230 gramas de carboidrato por dia. Ou seja, pode chegar até 45% do total de calorias da dieta vinda de carboidrato. Ok? Ou seja, 230 gramas de carboidrato baseado numa dieta de 2.000 calorias. Aqui 130 gramas baseado numa dieta de 2.000 calorias. E uma dieta com elevado teor de carboidrato é uma dieta que tem mais de 230 gramas de carboidrato, ou seja, acima de 45% do total energético. Tá? Então, assim, pela definição, até 50 gramas é uma dieta very low carb, é uma dieta restritíssima em carboidrato. Até 130 gramas é uma dieta low carb. E aí, acima disso, as dietas já são de moderado ou alto consumo de carboidrato. Então, até 230 gramas seria considerada uma dieta padrão em carboidrato, ou seja, por volta de 45% da dieta vinda de carboidrato. E só acima disso que é uma dieta com alto consumo de carboidrato. E mais para frente a gente vai ver que 130 gramas de carboidrato dá bastante carboidrato. A dieta ela não fica tão difícil da gente fazer se ela tem esse total, ok? Então sair extirpando completamente o carboidrato da dieta não necessariamente é a forma mais correta da gente fazer. A gente pode estar errando, a gente pode estar fazendo uma dieta very low carb. E qual que é o problema dessa dieta very low carb? Quanto mais restrita a dieta, quanto menos carboidrato, mais difícil é a adesão. Então a ideia é que a dieta tenha um conteúdo um pouco mais baixo de carboidrato. Se essa for a opção da pessoa de dieta para emagrecimento, que ela tenha um valor reduzido de carboidrato, mas sem exagero. Porque vocês vão ver aqui nos artigos que eu vou mostrar que o exagero não faz essa diferença tão grande. Ok? O que acontece? Qual que é a prerrogativa aí da dieta low carb? Qual que é a teoria por trás da dieta low carb? Então, eu não sei se vai dar para vocês entenderem muito bem. Então, a teoria, aí eu vou falar primeiro da teoria e depois na prática o que acontece com a dieta low carb. Então, na teoria é o seguinte, aqui vamos olhar aqui na parte de cima aqui, ó. Então, uma dieta low carb, teoricamente, o que ela fazia com a gente? Ela faz a teoria fala que com a dieta low carb a gente vai reduzir os níveis de insulina. E reduzindo os níveis de insulina, teoricamente a gente aumentaria a queima de gordura. Está aqui na parte de cima, tá? Isso aqui é a teoria por trás da dieta. E aí, fazendo isso, o que acontece? A gente tem a perda de gordura, tá? Então vamos lá. Então a teoria por trás da dieta fala:
O carboidrato é um elemento que estimula a liberação de insulina, e com muita insulina a gente vai ter um efeito lipogênico, um efeito de acumular gordura. Ok? Com isso a gente vai ter um ganho de gordura. Então, numa dieta low carb, teoricamente a gente teria redução da secreção de insulina. Com isso a gente aumentaria a queima de gordura, o que potencializaria a perda de gordura, tá? Então, aumentando a queima, a gente aumentaria o emagrecimento. Essa é a teoria. Mas no final das contas, não é isso que acontece, tá? Na teoria é linda, mas na prática não é isso que acontece. O que acontece com a dieta de baixa quantidade de carboidrato? Então, a primeira coisa que acontece com essa dieta é que essa dieta de baixa quantidade de carboidrato, ela vai ter normalmente uma quantidade maior de proteína. Não necessariamente, mas normalmente uma quantidade maior de proteína, realmente a quantidade mais baixa de gordura, tá? E aí, essa quantidade maior de proteína, o que ela faz? Ela faz, a gente viu isso na aula de proteína, que ela aumenta a saciedade. Se ela aumenta a saciedade, ela vai fazer com que a gente tenha menos impulso de comer em grande quantidade, menos exagero no consumo de comidas, ok? Fazendo isso, tá? Com essa maior saciedade, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma redução do consumo calórico. Basicamente, isso pode ajudar a gente a ter a perda de gordura. Além disso, o consumo reduzido de carboidrato, a primeira coisa que acontece quando a gente come pouco carboidrato, e isso é dose dependente, quanto menos carboidrato, mais acontece esse efeito, é que a gente vai ter uma perda rápida de água, tá? Então, com a perda rápida de água, então, por exemplo, na nossa célula muscular, a gente acumula glicogênio. Dentro da nossa célula muscular, a gente acumula glicogênio, que é o carboidrato armazenado dentro do músculo. E junto com o glicogênio, a gente armazena uma quantidade boa de água, entre 3 e 5 moléculas para cada molécula de glicogênio. E quando a gente baixa o nosso glicogênio muscular, o que acontece? A gente perde água. Então a gente tem uma perda de peso mais rápido. E aí o que acontece com a pessoa quando tem uma perda de peso mais rápido? Ela fala assim, ó, uau, a dieta está funcionando. Cadê? Então se ela pensa, nossa, a dieta está funcionando. E aí isso faz com que o indivíduo tenha uma maior adesão, ok? Então ele vai aderir à dieta porque ele percebe que a dieta está funcionando e isso leva à perda de peso, ok? E, obviamente, o que é mais importante, o fenômeno que mais acontece na dieta low carb é que a pessoa ela vai ter uma maior restrição na quantidade de alimentos que tem uma densidade energética mais alta, uma densidade energética alta. E isso faz com que o indivíduo, no final das contas, acabe comendo menos calorias e culminando na perda de peso. Então, basicamente, o que acontece com a dieta low carb nada mais é do que uma redução na quantidade de calorias da dieta, decorrente do consumo baixo de alimentos que tem muito carboidrato. Então, quando a pessoa se submete à dieta low carb, o que ela faz? Ela começa a cortar um monte de alimentos que tem muito carboidrato e que muita energia também. Então, ela começa a cortar pizza, ela começa a cortar lasanha, macarronada, farinhas, doces, e isso tende a fazer a dieta ter um valor calórico mais baixo, e isso que leva à perda de peso. Tá? Então os estudos hoje em dia eles são muito assim, são claros nesse sentido. O maior efeito da dieta low carb está relacionado no consumo mais baixo de calorias. E aí eu trouxe uns artigos para vocês observarem isso na prática. O que a gente tem na literatura? Porque vai ter um monte de xiita da dieta low carb aí, que eles vão pregar que o carboidrato é o demônio, e que aí tem insulina, e que nosso corpo não foi feito para usar carboidrato, mas a literatura científica não mostra absolutamente nada disso. Tá? Então, por exemplo, esse estudo que eu vou mostrar na tela de vocês agora é um estudo que durou 14 semanas, tá? Eles pegaram os indivíduos e colocaram em 5 tipos de intervenção. Desses 5, eu separei 3 dietas, tá? E eles fizeram por 14 semanas dieta mais musculação. Dos 5 grupos, teve um grupo foram 5 ou 6 grupos. Teve um grupo que foi controle, teve um grupo que comia muita caloria, mas 3 desses grupos, 3 deles fizeram dieta de 1.200 calorias, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela aqui. A gente tem 3 grupos.
que faziam, os três consumiam 1.200 calorias. Tá? Um grupo consumia uma quantidade baixíssima de carboidrato, que é esse grupo aqui, ó, que a gente chamou ele de VLCHP. Então, baixíssima quantidade de carboidrato. Quanto de carboidrato? 7 gramas de 7% da dieta de carboidrato, ok? 7% da dieta de carboidrato, 63% da dieta de gordura, então era elevado o teor de gordura, e só 30% da dieta era proteína, ok? Numa dieta de quanto? De 1.200 calorias. O outro grupo utilizou uma dieta que ele chamou de low carb, mas ela já era bem restrita, ela já tinha 20% de carboidrato também, ainda, então tinha pouco carboidrato. Aí tinha 50% de gordura e também tinha 30% de proteína. E a outra dieta, também de 1.200 calorias, tinha 55% de carboidrato. A dieta tinha muito mais carboidrato que as outras, só que, por outro lado, ela tinha baixíssima quantidade de gordura, só 15% de gordura. Tá? E essa dieta tinha 30% de proteína também. Então, as três dietas com valor calórico ali igual. O que mudava nessas dietas era a quantidade, né, a distribuição dos macronutrientes. O que a gente teve de resultado? Olha só, nesse modelo de dieta, com só 7% de carboidrato, as pessoas perderam 3,7 kg, 3,5 kg e 3 kg. Não teve diferença estatística significativa. Todos os três grupos, durante essas 14 semanas, quando foram submetidas às 3 modalidades de dieta, sendo com muito carboidrato ou baixo carboidrato, mas tendo o mesmo valor calórico, o emagrecimento foi o mesmo, tá? Então, estatisticamente, não teve diferença. Então, será que a gente precisa ser submetido a uma dieta com a quantidade baixíssima de carboidrato? Tá? Vocês vão ver que não, aparentemente a gente não precisa fazer isso. Aí a gente tem aqui na conclusão do estudo, tá? Que ele coloca, né, que todos os grupos, ok, tiveram experimentaram reduções similares, respostas similares entre as dietas, ok? Então não tem a necessidade, às vezes, da gente ser submetido a uma dieta com uma baixíssima quantidade de carboidrato. Imagina, 7% é muito pouco carboidrato. A pessoa passa mal pra caramba, não vai ter um desempenho de treino bom, enfim, não é muito legal, ok? Aí um dos estudos mais interessantes sobre essa temática foi esse estudo aqui, foi um estudo que, se não me engano, foi de 2016. O que os caras fizeram nesse estudo? Foi um estudo de 12 meses. 12 meses de intervenção. E eles pegaram um grupo de pessoas com sobrepeso e dividiram. Um desses grupos ia fazer uma dieta de baixa quantidade de carboidrato e o outro grupo ia fazer uma dieta de baixa quantidade de gordura. E o mesmo valor calórico das duas dietas. Por 12 meses, né? Um ano de acompanhamento. E o mais interessante desse estudo que eu mostrei para vocês agora na tela é que não teve prescrição de dieta, eles só receberam orientações. Então eles recebiam umas cartilhas e algumas aulas orientando como é que seria uma dieta para ter baixa quantidade de carboidrato e o outro grupo como é que seria uma dieta para ter baixa quantidade de gordura. Não tinha prescrição nutricional. Tá? Então qual que foi o resultado final? O grupo que fez dieta low fat perdeu em média 5,2 kg de gordura ao final do estudo. O outro grupo que fez dieta low carb também perdeu 5 quilos, deu 5,9 kg, sem diferença estatística entre os grupos. Tá? E então a conclusão dos autores do estudo é que não há diferença significativa na mudança de peso, tá, entre os dois tipos de dieta. Esse estudo aqui foi um estudo muito legal porque teve uma quantidade de pessoas na amostra bem grande. Então foi um N bem grande, foram muitas pessoas ali na amostra. Então é um estudo bem robusto, que mostrou claramente que quando a dieta ela tem o mesmo valor calórico, simplesmente não há diferença para o emagrecimento. Ok? E aí a gente vai ver que tem meta-análise, estudos de revisão que mostram exatamente isso que eu mostrei nesses dois últimos artigos aqui. Então na tela de vocês agora vai aí um estudo, tá? Que na verdade é uma meta-análise comparando o impacto de uma dieta de baixa quantidade de carboidrato na composição corporal. Então é um estudo que mostrou basicamente que
aqui eu já falei sobre esse tipo de gráfico, não vou me adentrar muito sobre ele, mas mostrou que o efeito de dieta low carb é irrisório para o emagrecimento, comparado com uma dieta padrão. Então praticamente não tem diferença, os dois promovem o mesmo efeito. Se a gente estiver falando de estudos de menos de 12 meses, a gente vai ver que até a dieta low carb tem um efeito um pouquinho melhor. No entanto, quando esses estudos, os estudos que são mais longos, estudos acima de 12 meses, a gente vai ver que o efeito é mínimo, tá, em favor de dieta low carb. Então, esse estudo aqui, ele mostra que, a conclusão dele é a redução do peso corporal e da gordura corporal na dieta low carb, especialmente a dieta low carb, é um pouquinho melhor do que uma dieta padrão. Tá? Nesse estudo ele fala minimamente padrão, melhor do que uma dieta padrão. E aí a gente tem outros estudos ali que comparam essas dietas low carb com dietas balanceadas, né, isoenergéticas, ou seja, que tem o mesmo valor calórico das dietas low carb. Aquele outro estudo que eu mostrei anteriormente, eles não faziam isso. Nesse estudo aqui é uma meta-análise só de estudos que comparavam dieta low carb com dieta que tinha a mesma quantidade de calorias, mas que não era low carb. E aí o resultado aí é praticamente nulo. A gente vê que não tem uma diferença significativa nenhuma na perda de peso de 3 a 6 meses e nenhuma também na perda de peso de estudos que duram de 1 a 2 anos. Então a conclusão do estudo é que provavelmente pouca ou nenhuma diferença na perda de peso, tá? Pouca ou nenhuma diferença na perda de peso em dietas que têm acima de 2 anos para pessoas normais ou até pessoas que têm diabetes. Então, esses achados desses estudos que eu mostrei para vocês aqui, eles são muito comuns da gente ver na literatura. Então, dieta low carb, quando comparada à dieta low fat ou outros tipos de intervenção, mas que elas têm o mesmo valor calórico, o resultado não é significativo, o resultado é igual. Na verdade, as duas dietas elas promovem os mesmos tipos de resultado. Tá? Então, essa questão do metabolismo, porque daí tem a insulina, e a insulina reduz e isso faz a pessoa emagrecer independente da quantidade de calorias, isso é uma mentira, isso não acontece. Tá? Então, se a dieta ela é low carb, mas ela é muito alta em gordura e em calorias, a pessoa não vai emagrecer. Então, eu trouxe um estudo que mostra exatamente isso. Nesse estudo aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram eles em 8 semanas para fazer dieta. Nas primeiras 4 semanas, eles fizeram uma dieta padrão. Nas outras 4 semanas, eles fizeram uma dieta cetogênica. Qual a característica da dieta? Elas tinham muitas calorias, tá? Então era dieta, olha só aqui a característica dela. É uma dieta de 2.400 calorias nos 2 braços dela, tá? Quantidade de proteína um pouco mais baixa, 91 gramas igual. Ao que mudava, a dieta padrão tinha 300 gramas de carboidrato e a dieta cetogênica só tinha 31 gramas de carboidrato. A dieta padrão tinha 93 gramas de gordura e a dieta cetogênica tinha 212 gramas de gordura. Isso representava basicamente 15% da dieta de proteína nas duas tipos de dieta, só que carboidrato num grupo comia 50% da dieta de carboidrato e o outro só 5%. E aí a dieta padrão tinha 35% de gordura e a outra tinha 80% de gordura. Então isso aqui era o comparativo das duas dietas, ok? O que aconteceu nas 4 semanas que as pessoas fizeram a dieta padrão? Perda de peso e perda de gordura. Perda de peso de 800 gramas, numa dieta de 2.400 calorias para indivíduos obesos. Perda de gordura, ridícula, de meio quilo só. Ainda conseguiu perder gordura nessa dieta. Provavelmente esses indivíduos tinham uma dieta com muito mais do que 2.400 calorias. Já o grupo que fez a dieta cetogênica, ou seja, 5% só de carboidrato, quantidade de insulina então ia ser lá embaixo. Então todos aqueles efeitos metabólicos ali era para ter feito a pessoa emagrecer pra caramba. O que aconteceu com ela? 2,2 quilos de peso, só que de gordura, só meio quilo de gordura. Ok? Ou seja, perdeu o restante do peso de quê? De água, de massa magra, massa muscular, qualquer coisa menos gordura. Então o que esse estudo aqui mostrou?
que essa questão de falar que a dieta low carb ela funciona pela questão metabólica, pela questão de ter baixa quantidade de carboidrato, de insulina, e isso potencializa a queima de gordura, isso é a maior lorota. Não é por isso. A dieta low carb vai funcionar quando ela tiver um conteúdo baixo de calorias, ok? Então, a escolha entre low carb e low fat vai depender, ou low fat, ou uma dieta equilibrada, vai depender da pessoa, tá? Da característica da pessoa, do que ela quer. Então, o nutricionista, junto com ela, tem que tentar achar a melhor estratégia. Mas normalmente não faz diferença, tá? Então o que aconteceu quando a pessoa foi submetida a uma dieta very low carb, com conteúdo alto de calorias? Ela perdeu peso, mas esse peso foi basicamente de massa magra. De onde veio essa massa magra? Provavelmente do glicogênio muscular dela, ou seja, ela perdeu massa magra, massa muscular. E depois, quando ela volta a comer carboidrato, o que acontece? Ela volta a ganhar esse peso rapidamente, tá? Então, esse tipo de dieta assim, muito restritiva, ele tem um grande problema. O maior problema é a adesão. Então, a ideia é que a pessoa ela tenha dificuldade de fazer essa dieta, porque ela não vai ter muita adesão. Okay? Então, isso é o que acontece normalmente. Tá? Aqui tem trouxe um outro estudo aqui, na verdade um estudo até antigo, de 2001, que ele fez um comparativo entre algumas dietas, e qual foi a conclusão dele? Que a questão tem mais a ver com as calorias que entram e as calorias que saem, mais do que a composição do macronutriente para determinante da perda de gordura. Então, o que esse cara quis dizer aqui? O que esses autores aqui disseram aqui nesse estudo? É um estudo que ele comparou 3 tipos de dieta: uma high fat com uma low carb, uma moderado, ou seja, dieta balanceada, e uma low carb e high fat. Ele mostrou que o resultado é igual, e ele mostra que se a dieta tem um valor calórico baixo, ela vai ter o mesmo resultado. Então, o que importa para o emagrecimento é o déficit energético, e não é a composição dos macronutrientes. Então eu bato isso nessa tecla. Vários colegas ali que realmente estudam ali sobre nutrição e não simplesmente são os xiitas aí, eles têm a opinião parecida com a minha. Tá? Então se você for conversar com muitos nutricionistas aí, bons nutricionistas, vocês vão perceber que o discurso é sempre o mesmo. A escolha do modelo alimentar, se é low carb, se é low fat, se é jejum intermitente, se é uma dieta balanceada, ela vai depender do indivíduo, tá? E não vai depender do modelo. A gente não pode pensar que um tipo de modelo de dieta é o melhor de todos, porque os estudos mostram que quando o valor calórico da dieta é ajustado, o resultado é basicamente igual, ok? Então, quais são os benefícios? Então, vamos lá, recapitulando. Qual é o que é uma dieta low carb? Uma dieta que tem menos de 130 gramas de carboidrato por dia. O que é uma dieta very low carb? Uma dieta que tem menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Uma dieta moderada em carboidrato é uma dieta que tem de 130 a 230 gramas de carboidrato. E uma dieta alta de carboidrato é uma dieta que tem mais de 230. Isso levando em consideração uma dieta de 2.000 calorias. Esses ajustes têm que ser feitos para pessoas maiores ou menores, ok? Então, para quem é recomendado uma dieta low carb? Para qualquer pessoa que queira emagrecer, pode ser utilizado para diabéticos? Pode ser utilizado para diabético tipo 1, pode ser utilizado para diabético tipo 2. A dieta low carb ela promove um controle bom ali da hemoglobina glicada, controle bom da glicemia de jejum. Então traz benefícios para essa população diabética, para indivíduos que têm resistência à insulina e para pessoas que estão acima do peso de uma maneira geral. A dieta low carb ela tem um efeito muito positivo para a redução de triglicerídeos. Então quem tem triglicerídeos lá em cima, né, hipertrigliceridemia, vai se beneficiar de dietas low carb. Tá? Enfim, então ela tem benefício sim, ela promove emagrecimento, ela promove controle de parâmetros de glicemia. O risco da dieta low carb principal é a dificuldade que a pessoa vai ter de manter a dieta. Então, se a dieta é muito restrita em carboidrato, quanto mais restrita, mais dificuldade a pessoa vai ter de manter essa dieta, consequentemente de manter os resultados.
E assim, em termos de risco mesmo, geralmente o risco acontece quando a dieta é muito, mas muito restritiva de carboidrato. Isso faz com que a pessoa tenda a ter um pouco mais de fraqueza, muitas vezes ter dor de cabeça, ter indisposição, até ela se adaptar, né, que o pessoal chama de adaptação cetogênica. Mas no geral, esses são os principais riscos. A literatura ela não é muito coesa nessa questão do risco, mas aparentemente não é uma dieta que traz riscos muito significativos para a saúde se a redução de carboidrato for moderada. Se a redução de carboidrato for extrema, tem alguns estudos mostrando maior risco de mortalidade com dietas com baixíssima quantidade de carboidrato. Então, ainda isso não é muito batido o martelo ali na literatura, ainda não é totalmente confirmado, mas já saiu alguns estudos ali retrospectivos mostrando um possível efeito no aumento da mortalidade de dietas com baixíssima quantidade de carboidrato. Então, quando a redução é moderada, ligeiramente mais baixa de carboidrato, não há um problema, mas quando a redução do carboidrato é muito significativa, isso pode trazer problemas. Tá? Então, assim, eu gosto de prescrever dieta low carb, mas não é dieta no carb. Então, vocês vão entender que a dieta low carb ela é simples de ser prescrita se você tem um controle nutricional bom, se você tem uma escolha de alimentos boas. Então, dieta que tem uma redução da quantidade de carboidrato, ali por volta de 100 gramas, 130 gramas de carboidrato por dia, já promove resultados significativos para a maioria das pessoas. Tá? E vocês vão ver que 130 gramas de carboidrato por dia, a dieta não fica tão difícil de fazer. Tá? Então depende de saber fazer a dieta. Ok? Então vou mostrar para vocês alguns slides agora de como a gente poderia pensar numa dieta low carb que não é tão difícil de fazer, que promove a adesão. Vocês vão ver como é simples de fazer isso. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos slides aqui. Então, como fazer dieta low carb? A primeira característica da dieta low carb, que costuma funcionar muito bem, dá uma olhada ali, aí é um conselho, né? Aumente o consumo de frutas e vegetais. Vegetais está em letra maior, né? Tá com a letrinha bem grande aqui, um destaque, por quê? Porque os vegetais têm um valor energético muito baixo, um valor de carboidratos então muito baixo. Então se a gente aumenta muito o consumo de frutas e de vegetais, principalmente os vegetais, já há uma tendência a ter um consumo mais baixo de carboidratos, pelo menos nas refeições que tem incluído isso, almoço e jantar. Minha recomendação inclusive sempre é jantar. Então o primeiro conselho para quem quer fazer uma dieta low carb é aumentar o consumo de vegetais. Esse é o conselho mais importante. Porque quando a pessoa começa a reduzir o consumo de carboidrato, ela tende a cortar alguns cereais, por exemplo, cereais integrais, e aí a quantidade de ingesta de fibra baixa. Então se a gente não tem um ajuste aumentando a quantidade, por exemplo, de vegetais e de frutas, pode dar problema ali, a pessoa pode ficar com constipação e mais dificuldade de adesão em função disso. Então o primeiro conselho para quem quer fazer uma dieta um pouco mais low carb é de aumentar o consumo de frutas e vegetais. Aí é claro, a gente tem algumas frutas que tem uma concentração alta de carboidrato, por exemplo, banana, manga, tem uma concentração um pouco mais alta de carboidrato, e tem muitas frutas com concentração baixa, por exemplo, melancia, melão, morango, tem uma concentração bem baixa de carboidrato. Então essas frutas que têm uma concentração um pouco mais baixa de carboidrato acabam sendo mais favoráveis porque a gente consegue comer uma porção maior delas com um consumo mais baixo de carboidrato. Então, por exemplo, 330 gramas de melão equivale a mais ou menos 100 gramas de banana. Então, para algumas pessoas, comer um volume maior de comida, comendo os 330 gramas de melão, é mais vantajoso. Pelo menos tem uma percepção maior de que está comendo mais. Tá? Então, essa é a vantagem de pegar frutas que têm uma concentração mais baixa de carboidrato. Aí vamos lá. Reduzir a ingestão de carboidratos refinados. Quem estava na aula passada, a gente falou bastante sobre os carboidratos, sobre as características deles. Então, aqueles carboidratos refinados, processados, por exemplo, açúcar, qualquer espécie de açúcar, o ideal é a gente tentar reduzir, tá? Então, açúcar branco, açúcar mascavo, mel, xarope de glicose, agave, tudo isso aqui é açúcar.
tá? Então é um carboidrato que tem uma absorção rápida e principalmente o maior problema dele é que ele tem muito carboidrato. Da mesma forma, farinhas. E aí não é farinha só de trigo, é farinhas em geral, farinhas de tapioca, né, farinha de arroz, qualquer tipo de farinha deve ser diminuído o consumo, não é cortado, não é eliminado da dieta, mas reduzido o consumo. Aí aqui a gente tem os cereais, por exemplo, os pães ali e massas brancos, eles têm a desvantagem de ter menos fibras, por exemplo, menos micronutriente. E aqui a gente tem doces. Tá? Doces realmente tem um valor calórico alto, tem, além de ter muito açúcar, tende a ter muita gordura em boa parte deles. Sucos, refrigerantes, tudo isso aqui quando a gente ingere sucos, refrigerantes, a gente tende a ingerir mais calorias. Tá? Então, num copo de suco de uva, a gente tem ali 30 gramas, 35 gramas de carboidrato. Isso é bastante coisa. Então, o ideal é que a gente diminua o consumo disso, barras de cereais, granola. Esses aqui são os carboidratos que a gente deve tentar reduzir, não necessariamente eliminar, mas reduzir. E os carboidratos que a gente deve priorizar são aqueles carboidratos que são mais naturais, menos refinados. Tubérculos, qualquer um, tá? Então mandioca, inhame, cará, a batata inglesa pode ser consumida. A batata inglesa tem uma quantidade baixa de carboidrato, então é muito bem-vinda em dieta low carb. Sempre de preferência cereais integrais, arroz integral, pão integral. Por quê? Porque eles tendem a ter um valor nutricional um pouco melhor e um pouco mais de fibra, pode ajudar um pouquinho mais na saciedade. Mas mesmo eles devem ser utilizados em quantidade menor ali na dieta, não exagero, tá? Frutas, a gente deve utilizar frutas, então, mas também sem exagero. E leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, são excelentes fontes de carboidrato para pessoas que querem perder gordura, que querem fazer dieta low carb. Por quê? Porque é um carboidrato que tem uma maior proporção de proteína e de fibra, tá? Então, quando a gente aumenta a ingesta desses carboidratos que estão na tela e reduz a ingesta desses outros carboidratos aqui, os refinados, automaticamente já há uma tendência da gente comer menos carboidrato na dieta, ok? Então, a ideia não é extirpar os carboidratos, mas saber escolher as melhores fontes. Carboidratos mais naturais, menos processados, menos triturados, tendem a fazer a gente consumir uma quantidade menor de carboidrato na dieta, tá? Então, esses alimentos. Então, por exemplo, como é que poderia ser uma refeição, um café da manhã? Eu vou dar alguns exemplos de café da manhã, por exemplo, low carb. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Ovos, que faz parte, o quê? Proteína e gordura. Cottage é praticamente só proteína, pouca gordura. Aí a gente tem a proteína e gordura da dieta, desse café da manhã. Uma fatia de pão e um pedaço de melancia. Tá? Ou seja, você tem uma fruta, você tem um pão e um café com leite. Aí você pode pegar um café com leite desnatado, tá? De preferência para ter menos gordura. Então esse café da manhã, por exemplo, que está na tela de vocês aí, você comer ali, fazer um omelete com os ovos, colocar ali um cottage no pão, enfim. Aí tenta pegar, não precisa cortar o pão, mas aí você pode comer uma fatia só. E não precisa pegar a melancia inteira, come um pedaço um pouco menor. Isso aqui é um café da manhã completamente low carb. Okay? Então, só para vocês terem ideia, se você pega uma fatia de pão, a gente vai ter uma fatia de pão por volta de 10 gramas de carboidrato. Se a gente pega, sei lá, 150, 160 gramas de melancia, a gente vai ter mais 10 gramas de carboidrato. São 20 gramas de carboidrato nessa refeição de café da manhã. 20, 25 gramas. Se eu posso comer até 130 gramas por dia, dá menos de 25% do total do meu dia, um café da manhã desse, ok? Outro exemplo aqui, ovos, mais frutas, mais um iogurte, tá? Então, tem pouco carboidrato no iogurte, por volta de 10 gramas, 12 gramas no iogurte natural. Agora você pega um iogurte cheio de doce, né? Aqueles iogurtes adoçados, aí vai ter mais. Fruta tem pouco carboidrato. Se você misturar algumas frutas com mais carboidrato, tipo manga e banana, com algumas com pouco, melancia, melão, até o abacaxi e morango, você tem uma dieta com pouca quantidade de carboidrato. Aqui é um outro exemplo de café da manhã. Tá? Às vezes fazer uma panqueca ou né, que vai pouco carboidrato nela, sei lá, aveia, ou a própria farinha de trigo, ou sei lá, crepioca, e rechear ela com frango, com cottage, você vai ter um alimento bem proteico e baixíssimo de carboidrato.
e aí toma ali com suco verde, cheio de fibras, por exemplo, para ter bastante saciedade, são todas opções ali de refeições de café da manhã com baixíssima quantidade de carboidrato. E aí a gente pode ter milhões de ideias fazendo isso, ok? Agora, se você vai fazer um café da manhã pensando ali em comer biscoitinho de arroz com geleia e tomando suco de uva, aí você vai estar comendo um monte de carboidrato, ok? E aí, se não coloca proteína, chega na metade da manhã, tá morrendo de fome. E aí vai querer comer mais carboidrato. Vai querer comer mais biscoitinho, mais outras coisas. Então, a dieta com alto consumo de carboidrato é uma dieta que tem essa característica. Você comer um monte de carboidrato refinado. Como eu mostrei para vocês, ela tende a ter baixa quantidade de carboidrato. Como é que deve ser almoço e jantar? Então, primeira coisa, não é almoço e lanche. O ideal é almoço e janta. Muitos vegetais. Tá? Vegetal cru, vegetal cozido, qualquer um em grande quantidade. Tá? Proteína pode-se utilizar uma quantidade um pouco maior para ajudar até na saciedade. Na aula de proteína a gente falou bastante sobre isso, sobre a importância da proteína para ajudar na saciedade. Aí tem que ser uma proteína magra, de preferência, se quer fazer uma dieta com baixa quantidade de calorias. Aqui eu coloquei o carboidrato por volta de 30%. Eu coloquei de 0 a 30%. Por quê? Porque tem gente que realmente não faz muita questão de colocar arroz, feijão ali no almoço, tá? Mas o almoço pode ter um prato, como eu falei, 50% a 60% de vegetais, por volta de 1/4 do prato ali, arroz, feijão um pouco, e outro 1/4 do prato de proteína. Isso é um prato de almoço low carb, é baixa quantidade de carboidrato. Então, só para você ter ideia, se a gente come 4 colheres de sopa de arroz, que dá 80 gramas de arroz, isso dá por volta de 20 gramas de carboidrato. E aí você come, sei lá, metade disso, 40 gramas, 50 gramas de feijão, vai dar mais 10 gramas de carboidrato. Então, num almoço inteiro desse, tem 30 gramas de carboidrato. Isso é por volta de 1/4 da quantidade de carboidrato que é permitido numa dieta low carb. Então, se você faz isso no almoço e faz isso no jantar, em 2 refeições grandes, nas principais refeições, você comeu por volta de 50% do carboidrato do dia, sem deixar de comer arroz, sem deixar de comer feijão ou comer batata, alguma coisa do tipo. Ok? Então, o prato de almoço e feijão pode ser nessas características, pode e deve. O jantar pode ser uma sopa nas mesmas características, vegetais, uma batata, uma carne magra. Isso aqui, sem sombra de dúvida, se a pessoa tem isso como hábito, ela vai ter uma grande chance de emagrecer. Ok? E como é que poderia ser, por exemplo, um lanche da tarde? Tá? Então, aqui no meu consultório eu prescrevo, sei lá, para uns 80%, 90% dos meus pacientes, um sanduíche natural, pão, cottage, frango, alface, tomate. Isso aqui é uma refeição que encaixa completamente numa dieta low carb. E aí você come isso no lanche da tarde, você vai chegar à noite sem fome. Consegue comer um pouco menos à noite e reduzir a quantidade de ingesta calórica. Tá? Ou senão vai atrasar o jantar, fazendo com que não precise fazer ceia, por exemplo. Outras opções, às vezes usar um iogurte, só que o iogurte tem pouca proteína. Pode colocar, por exemplo, um whey protein para aumentar o valor de proteína. Come ali umas frutas, umas castanhas, sem exagerar nas castanhas para não ter um consumo de gordura muito alto também. Tá? Pode trocar, sei lá, as castanhas por uma aveia. Ainda assim fica com valor baixo de carboidrato uma dieta dessa. Ok? Com essas opções aqui. Então, fazer uma dieta low carb não é difícil. Tá? Desde que você consuma carboidratos com qualidade. Agora, a pessoa quer ficar comendo biscoitinho, geleiazinha, docinhos, aí realmente fica difícil segurar a onda. Tá? Então, a maior parte das pessoas, elas não engordam comendo esses alimentos que eu mostrei para vocês. Elas engordam porque se enche de bebida alcoólica, começa sexta-feira, aí junto da bebida alcoólica tem um monte de petisco, um monte de tira-gosto, aí chega sábado de manhã, quer ir para a padaria, comer ali na padaria ali um croissant com, sei lá, com um monte de besteira. Na hora do almoço tem feijoada, tem pizza à noite, enfim, ela consome um monte de caloria. Aí no almoço tem sucozinho, tem docinho, tem que comer um docinho, café com açúcar. E aí você vai aumentando a quantidade de calorias da dieta, porque está aumentando a quantidade de carboidrato. Ok? Então, não é difícil fazer uma dieta low carb no contexto de uma alimentação saudável. Pense nisso que vocês vão ver que o negócio funciona muito bem. Eu trouxe algumas perguntas aqui que me fizeram para responder, então vou tentar ser mais rápido aqui nas respostas.
Tá? Então a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Só conseguimos diminuir o percentual de gordura com dieta low carb? Então quem assistiu a aula inteira viu que não. Uma dieta low fat, uma dieta equilibrada em quantidade de caloria, você consegue emagrecer. Tá? Então a dieta low carb não é a única dieta que emagrece. Qualquer dieta que tenha uma quantidade de calorias mais baixa do que você está gastando vai permitir que aconteça o emagrecimento. Aí, outra pergunta. Por que algumas pessoas não emagrecem com dieta low carb? Por que algumas pessoas não emagrecem com essa dieta low carb? Geralmente porque elas fazem pouco carboidrato, mas aumentam muito gordura da dieta. Ou se não faz low carb durante a semana e final de semana é de esbórnia. Então, se a dieta é low carb, mas tem alta quantidade de calorias, a pessoa não vai emagrecer também. Ok? É necessário cortar batata, inhame, mandioca? Eu sugiro cortar para ficar mais fácil comer, tá? Não é brincadeira, só uma piada sem graça. Mas vamos lá. É necessário cortar batata, inhame, mandioca, frutas somente o morango, mirtilo, limão e maracujá? Que o mamão de manhã já avacalha com tudo? Cara, nada disso. Você pode numa dieta low carb ter batata, pode ter inhame, pode ter outras frutas, tá? Não é só morango, mirtilo, limão. Essas frutas, de fato, elas são frutas que têm baixa quantidade de carboidrato, mas não são só elas. Mamão avacalhar tudo, depende. Você comeu, sei lá, 3 quilos de mamão de manhã, vai avacalhar, mas você comeu um pedaço ali, 250 gramas de mamão de manhã, dentro de um contexto de uma dieta equilibrada, é óbvio que isso não vai avacalhar, tá? Aí a pessoa perguntou também, como se treina pesado sem comer no mínimo uma banana com aveia? Então na aula de pré-treino a gente mostrou que numa dieta que a pessoa consome carboidratos ali ao longo do dia, ela vai chegar no pré-treino dela mesmo sem ter comido a banana com aveia antes, com a quantidade de glicogênio completa, o que permite que ela treine com intensidade. A gente não precisa necessariamente comer carboidrato imediatamente antes do treino. A gente precisa estar num estado onde tem carboidrato no nosso corpo, especialmente dentro do músculo. Então é possível treinar com alta intensidade sem ter comido carboidrato antes. Mas é difícil a gente conseguir um bom desempenho do treino se a gente corta o carboidrato total da dieta. Outra pergunta. Dizem que os aminoácidos das proteínas são suficientes para ativação da insulina e que existiriam estudos mostrando ser possível a hipertrofia numa low carb radical e até numa cetogênica. Isso procede? Bom, é possível hipertrofia numa dieta low carb e numa dieta cetogênica? Sim, mas numa magnitude muito menor do que numa dieta equilibrada. Ponto. Então, se o foco é hipertrofia, não vai fazer dieta low carb xiita e dieta cetogênica. A dieta ela tem que ser uma dieta equilibrada, ela tem que ser uma dieta com a quantidade adequada de carboidrato. E os aminoácidos das proteínas não são tão bons para estimular a insulina, pelo menos da maior parte das proteínas que a gente consome, igual carboidratos. Low carb para resistência à insulina. Realmente é bom evitar carbo no jantar e deixar para comer nas refeições do dia? Então não faz diferença se vai comer o carboidrato no café da manhã, no almoço ou no jantar. Então cortar carboidrato à noite, a única coisa que faz é que a pessoa coma menos carboidrato no dia e pela redução das calorias, porque ela está reduzindo carboidrato, ela pode ter emagrecimento. Mas não é por causa do horário, mas pelo fato de ter diminuído o carboidrato do dia. Então tanto faz o horário que vai comer carboidrato. E sim, dieta low carb pode ser válida para pessoas que têm resistência à insulina. Mas uma dieta moderada em carboidrato e uma dieta equilibrada também. Tá? Então, muito importante para a resistência à insulina é fazer exercícios adequados, treinar e, se a pessoa estiver acima do peso, emagrecer. Isso é o mais fundamental ali para resistência à insulina. Dá para intercalar dias de low carb com dias de ingestão de carboidrato para hipertrofia? Tem algum benefício? Alternar padrão, por exemplo, um dia com low carb e um dia com mais carboidrato, é muito legal essa estratégia, eu gosto, eu uso bastante no consultório, mas quando o objetivo é emagrecimento, tá? Para o objetivo de hipertrofia, eu não faço isso, eu deixo a pessoa comendo a quantidade mais alta de carboidrato, ali 50% da dieta, melhor, ela vai ter resultado melhor, ok? Agora, para o emagrecimento, essa estratégia de alternar os carboidratos ao longo da semana pode ser bem interessante. Tentei fazer essa dieta e me deu muita moleza e sono, é normal? É normal quando a dieta tem muita restrição de carboidrato. Tá? Então, seu corpo está com a glicemia lá embaixo, com pouca glicose circulante, com pouco glicogênio muscular, ele fala assim, cara, eu preciso economizar energia. E aí, com isso, traz essa sensação aí de moleza, ali, de falta de ritmo, de capacidade de treinar. Ok? Tirei somente os carboidratos industrializados e chamo de low carb. Nem sei se é para fazer assim.
Cara, se você tira os carboidratos industrializados, docinhos, biscoitinhos, açúcar, há uma grande chance de dar certo, de você começar a ter resultado, sem ter que fazer nada muito diferente, sem ter que sequer ir no nutricionista. Então, quem está com dificuldade, faz uma experiência de pegar um mês e cortar esses carboidratos, você focar mais naqueles carboidratos mais naturais, vocês vão se surpreender com o resultado. Vamos lá, mais uma. Pronto, acho que acabou. Não sei se a gente tem tempo ainda. Ops, volta aqui. Deixa eu abrir aqui para mais perguntas, caso tenham perguntas. A gente tem, eu acho que mais uns 10 minutinhos. Tá? Então, abrir. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, eu vou selecionar. Tá? Antes da gente falar sobre responder sobre as perguntas, no meu serviço de consultoria online, eu tenho um e-book, e nesse e-book, geralmente, quando a pessoa quer emagrecer, eu coloco umas recomendações para ela. Eu coloco umas quantidades mínimas e máximas de cada grupo que a pessoa deve consumir. Tá? Não é dieta, não monto dieta, ela vai ter uma tabela, ela vai ter como se fosse uma lista de substituições, ela tem os grupos, carboidratos, gorduras, proteínas, e aí eu seleciono uma quantidade de carboidrato, gordura e proteína para ela fazer. E geralmente quando foco em emagrecimento, eu tento colocar uma quantidade de carboidrato que vai ficar próximo da dieta low carb, ou seja, vai variar ali de 100 a 150 gramas de carboidrato, e aí eu coloco para ela comer um pouco mais de proteína e oriento para comer um pouco menos de gordura. Quem consegue seguir essas recomendações, e eu recebo muito feedback positivo disso, a pessoa às vezes nem vai no nutricionista, só segue essas recomendações, e é claro, no e-book lá eu falo sobre as melhores fontes de carboidrato, sobre as melhores fontes de gordura, de proteína, como reduzir essas coisas todas, e só fazendo isso a galera tem resultado, sem nem mesmo um nutricionista, só pegando e fazendo o beabá, o negócio simples ali. Então, quem quer, consegue. Tá? O problema das pessoas é que elas não fazem o básico. Aí ficam querendo inventar moda demais. Não faz nem o básico, galera. Então, é possível ter resultados satisfatórios sem ficar inventando demais. Ok? Vamos lá. Vou ver mais algumas perguntas aqui. Eu estava lá em cima, por isso que eu não estava vendo pergunta nenhuma. Aqui, ó. Alguém agradecendo a dieta que eu fiz. Queria saber qual o percentual dos macros numa dieta low carb. Eu mostrei ali, quem não assistiu no começo da aula, que por volta ali de 25%, 30% da dieta é considerado low carb. Eu considero, se a dieta é low fat, uma dieta ali com 40% de carboidrato, sei lá, você pega ali 35%, 40% de carboidrato, 30% de proteína e o restante de gordura, sei lá, 20%, a dieta ela fica boa ali, ela fica com conteúdo baixo de carboidrato, numa dieta hipocalórica. Não é caracterizada talvez como uma dieta low carb mesmo, clássica, mas o resultado acontece. Qual a indicação para quem não consegue perder gordura abdominal, mas é magro? Cara, é ajustar a dieta. É difícil de falar assim, tá? Mas o emagrecimento para quem tem gordura localizada é igual para quem não tem, é fazer dieta com déficit energético. Qual bebida alcoólica tem menos carboidrato? Boa parte das bebidas alcoólicas nem tem carboidrato. Tá? Então, por exemplo, destilado não tem carboidrato, tem álcool, mas isso não significa que ela vai emagrecer, vai ser uma bebida melhor para emagrecer. Porque o que vale na bebida alcoólica é o valor total de calorias. Uma dose de qualquer bebida alcoólica tem o mesmo valor energético. Então, uma dose de cerveja é por volta de 350 ml. Uma dose de vinho são 150 ml. Uma dose de cachaça ou de uísque são 50 ml. Isso tem um valor calórico similar. Então, qualquer uma delas pode te engordar se você usar muita quantidade. Então, com relação à bebida alcoólica, a pergunta é: qual a bebida alcoólica eu consigo beber menor quantidade? Essa é a melhor bebida alcoólica para quem quer emagrecer. Tá? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Comer carboidrato 15 minutos antes da proteína é bom para hipertrofia? Não precisa comer antes 15 minutos antes de proteína, não faz diferença. Você precisa comer o carboidrato, tá? Então o ideal é comer junto com as refeições, para ficar mais fácil, come logo tudo junto. Imagina você comer um pão, aí daqui 15 minutos você come o recheio do pão, um sanduíche. Não dá, né, galera? Então assim, come tudo junto.
não vai fazer essa diferença, ok? Então, a ideia é consumir, a dieta para hipertrofia, ela tem que ter ali 50% de carboidrato, até 60%, tem que ter ali por volta de 20% de proteína, 20% a 30% de gordura. Acabou, com uma dieta ligeiramente hipercalórica, ok? Basicamente é isso. O difícil é saber se está ingerindo até 130 gramas de carboidrato. Cara, não é muito difícil não. Quem perguntou foi a Cris. Primeiro, né, o ideal é ir no nutricionista para ele ajudar nisso aí. Mas, se vocês pegarem, lá na internet tem uma tabela que chama TACO. Coloca TACO, é a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos. Ou senão vocês baixam um aplicativo que chama Fat Secret. Ok? Fat Secret. Tem um outro que é MyFitnessPal também. Esses aplicativos, se você começar a computar tudo que você come no dia nele, você vai ter no final do dia a quantidade de carboidrato. A proporção de carboidrato, gordura e proteína. Então, vale a pena às vezes fazer isso para vocês saberem. Então, vocês vão ver, caramba, eu estou comendo 200 gramas de carboidrato, dá para diminuir. Aí você vai olhando o que você pode diminuir. Açúcar daqui, o carboidrato refinado dali. Aí, no final das contas, a dieta fica com 130 gramas de carboidrato. Mas lembrando, gente, não é a única estratégia de dieta low carb. A dieta pode ter 230 gramas de carboidrato, mas aí ela vai ter um conteúdo de gordura mais baixo. Tá? Então, as duas dietas vão ser eficientes para emagrecer. Farinha de amêndoa, de aveia e de linhaça são low carb? Farinha de aveia, não. A aveia é basicamente carboidrato. Farinha de amêndoa e farinha de linhaça, sim. É low carb por quê? Porque não tem muito carboidrato, tem muita gordura. Então você acrescentar farinha de amêndoa, ou seja, panquequinha com farinha de amêndoa, docinho fit com linhaça, com a farinha da linhaça, isso pode não emagrecer, porque apesar de não ter carboidrato, tem muita gordura. Tem que estar equilibrada a dieta, ok? Acho que tem mais uns 2 minutos. O que você acha de malhar em jejum? Eu já falei sobre isso na live, em uma das lives. Caraca, tem muita pergunta aqui, hein? Vocês são insanos nas perguntas. Galera, faz o seguinte, eu não consegui responder tudo, é impossível. Deixem as perguntas lá no último post. Eu não coloquei nenhum post. Vai lá no post que eu fiz hoje de manhã, avisando da live. Deixa a pergunta lá. Eu tenho cadastrado as perguntas para montar as aulas. Eu vou começar a fazer um monte de aula no YouTube. Então, aulas curtas no YouTube e no IGTV. Eu estou me organizando para fazer isso. E a minha ideia é sair respondendo todas essas perguntas. Vai ficar muito bacana. Tá? E quem quiser receber esse material, se cadastra lá. Se vocês pegarem ali no meu Instagram, ali, onde é que tem o perfil, tem um link lá que inclusive dá para ter acesso. Quem não acessou a live 5 e 6 vai poder ter acesso. Se cadastra que eu vou começar a mandar. Eu mando as aulas, mando essas coisas para vocês, ok? E aproveita para seguir também no YouTube. Então já está acabando o tempo. Agradeço quem ficou aí até o final. E só dar um último recado aqui, que me perguntaram hoje, 2 pessoas me perguntaram pelo direct mais cedo. Eu tô com vagas abertas para consultoria de treino online, tá? E lá tem aquele material, aquele e-book com as orientações. Então, quem quiser informações, me chama no direct, ou se não, entra lá no meu site para ver como é que funciona a consultoria online, ok? Acabou! Fui! Um abraço!